Melhor dia, Café em Graça. O meu nome é Roselita, moro na cidade de Contagem e tenho um canal no YouTube, amém? Essa é a nossa irmã Selma, ela mora na cidade de Betim, hoje também vai participar aqui comigo. Vamos fazer um podcast, né Selma? Vamos sim, Amém? vamos junto. Vamos levar essa palavra Vamos da que graça. vamos. Amém. Hoje eu vou falar de algumas manifestações de Deus citadas na Bíblia. Mas a última que eu vou citar não está na Bíblia, mas ouve. Depois no final eu explico. Cada manifestação, ou teofania, ou parousa, tinha algo semelhante. Você sabia, Selma? Sim, É. verdade. Em nuvens, relâmpagos, trovões, trombetas como voz de muitas águas e fogo. E todas as manifestações tinham propósito, ou tornar Deus conhecido, ou fazer juízo contra alguma nação. Vamos ver alguma manifestação. Na sarça ardente. Você já ouviu falar sobre a sarça ardente? Já ouvi falar várias vezes, né? Porque a sarça queimava, mas não se consumia. Aham. Na sarça ardente, Êxodo 3:2. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. A outra manifestação, todas essas duas é para fazer Deus conhecido. A outra manifestação é Êxodo 19:16-19. Amanheceu desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem, falando sobre nuvem, sobre as montanhas, e um clangor muito forte de trombetas. E o povo saiu do acampamento ao encontro de Deus, e puseram-se no pé da montanha, e toda a montanha do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ela no fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 20:18. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos e sons de trombetas e a montanha fumegante, teve medo e ficou de longe. E você ia ter medo? Claro que sim. Era o próprio Muito Deus forte lhe manifestando. Sinal, né? Os sinais são muito fortes. Meu Deus. Em Isaías 19 já é uma manifestação onde Deus estava julgando o Egito. Ia julgar o Egito. Profecias contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa ligeira nuvem e entra no Egito. E os ídolos do Egito estremeceram diante dele, e o coração dos egípcios se derreteram dentro de si. E a última manifestação que eu vou citar não está escrito, pois o último livro foi escrito antes do ano 70, que é o livro do Apocalipse, né? E por isso não tem nenhum registro. Mas um historiador, Flávio Joséfo, ao testemunhar os eventos históricos relacionados ao sofrimento das multidões judias durante o cerco de Jerusalém, descreve o tormento infligido a essas pessoas pela fome, notavelmente, e esse é o mesmo verbo empregado por João, na passagem do livro Apocalipse 9:5, que foi-lhe permitido não que os matasse por 5 meses, mas que só os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. Era um sofrimento, danado. Muito sofrimento. O escorpião. E os sinais do céu, aos sinais do céu. Como todas as manifestações de Deus que citei, também tinha sinais nos céus, como está escrito em Mateus 24:29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ô, Roselita, é engraçado, né?
nuvem que fala aí, nesses versículos aí, não é a nossa nuvem, né? Ela significa poder e autoridade. Jesus veio com poder e autoridade. Lá atrás. E juízo, né? E juízo. E eles acham que Jesus virá nas nuvens. Não os é anjos. Não é. A Bíblia foi escrita muito na linguagem judaica, hebraica lá, né? Então... Foi escrito muito na cultura de lá. Então não tem nada a ver com cultura brasileira do resto do mundo. Isso aí é lá em Israel, a cultura de lá. Por isso que eu gosto muito, eu louvo a Deus pela vida do historiador do Flávio Joséfo. Verdade. Que ele que também, ele era judeu, né? Ele era judeu. Ele era, e ele deixou muita coisa bem explicada para nós, né? Ele registrou. A gente entendeu que realmente a gente... O que aconteceu, isso, né? No ano verdade, 70. Que na Bíblia não está escrito, porque na Bíblia foi escrita antes do ano 70. E isso aconteceu no ano 70, né? Foi. Então não teve jeito. Mas o historiador Flávio José registrou aqui no livro A História dos Hebreus. É atribuído no ano 66 DC. Um pouco depois da festa, em 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temeria relatar. Até eu estava com medo de relatar. De medo que a tomasse por fábula. Se as pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas. E as desgraças que lhe seguiam. Antes de nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens, e se espalharem pela cidade, como para cercá-las. História dos Hebreus, livro 6, seção 31, capítulo 1465. Essa descrição é semelhante a um evento descrito pelo historiador romano Tácito, também em 66 DC, como sinal de desgraça iminente que se abateria sobre Jerusalém. Veja o que escreveu. No céu apareceu uma visão de um conflito de armaduras reluzentes. Caio Cornélio Tácito, Livros Anais, página 153. Estes fatos também é uma prova robusta de Apocalipse 19, 11, 14. Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. Não tem jeito. E essa última manifestação, tudo ocorreu entre 66 a 70 DC, como sinal da segunda vinda de Cristo, em juízo contra Israel. Deus nunca foi visto como o sistema religioso imagina, um homem em cabelos brancos e com barbas. Nem mesmo Jesus veio assim, fisicamente, como na forma corpórea. Jesus também manifestou da mesma maneira que Deus manifestou. E essa foi a segunda volta de Cristo, a parousa, ou a presença de Cristo. Amém? Por isso, com Deus nunca foi visto, como Deus nunca foi visto em forma física, também não veremos Jesus, pois ele é Espírito, é o próprio Deus, né? O Jesus de Nazaré, quando subiu às nuvens, o seu corpo físico foi coberto, do mesmo modo que o corpo de Moisés foi escondido no deserto. O de Jesus de Nazaré foi escondido e somente o Cristo glorificado, o Espírito, voltou para o trono, pois não tem dois tronos, o próprio Deus que se manifestou em carne. Amém? Medite nessas palavras. Como nós nunca vimos Deus, pois como está escrito em Êxodo 33, 20, acrescento, não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Não pode. Isso é forte, não, né? É muito forte. Poderoso. Muito maravilhoso mesmo. Como Deus nunca foi visto, Jesus também não veremos, pois ele só fez o que viu o Pai fazer. Da mesma maneira que Deus manifestou, Jesus também manifestou nas nuvens, com poder e grande glória, e vingou a todos. Amém? Tudo isso Amém. Aconteceu no ano 70. Anos 70. Nós aprendemos
uma coisa errada, né? Que a gente esperava Jesus, né? Vir lá em cima como vamos dizer, um boneco, um homem, alguma coisa. E isso não existe, isso não é a realidade. Porque ele já veio naquele tempo lá, no ano 70, né? Com poder e autoridade para fazer juízo, né? E ele veio como um relâmpago. É como um relâmpago sai do Oriente, vai para o Ocidente. Assim foi a vinda dele. É isso, né? Falando que todos os olhos viram, todo olho viu. Agora tem gente falando assim, mas eu não vi. Mas foi naquela geração. Foi na geração do ano 70, na geração primeiro século. A gente nem existia, né? Nem existia. Foi naquele tempo lá, ninguém viu mesmo. Não, quem viram foi eles lá. Eles viram. Eles viram agir de Deus com juízo. Pelo fato deles de todos os erros que eles cometeram desde Abel, né? O suicídio o homicídio de Abel, até a morte de Zacarias, né? Foi morto no Foi templo. Muita coisa que aconteceu durante esse tempo. E a morte também dos primeiros cristãos, né? Dos discípulos. E a crucificação de Jesus também, isso né? Mesmo. Que eles não creram. Tanto eles não creram que eles falaram assim, que o sangue desse justo caia sobre nós. Verdade. Né? Pois é. Eles falaram, talvez eles falassem até de boca para fora assim, que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu. E não esperava que ia acontecer, porque eles não acreditavam nele, né? Que ele era o Salvador, né? Então falaram isso aí praticamente sem pensar. Sem pensar. Mas aí estava falando uma coisa que realmente ia acontecer. E aconteceu. Então agora vocês já podem ficar tranquilos, que tudo isso, toda essa tribulação já aconteceu naquela geração, na geração de Jesus, no ano 70. Amém? Então tá. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Medite nessas palavras, tá bem? Vocês já são os abençoados, já são justificados, porque depois que o templo caiu também tudo no ano 70, não só o templo caiu, como Jerusalém foi destruída, mas morreram mais de 2 milhões de pessoas, né? De judeus. Mas apesar de também ter acontecido isso, houve a nova aliança. Foi o término de uma aliança, de um pacto de condenação para a nova aliança. Que agora todos aqueles que já nascem depois do ano 70, já nascem justificados, já nascem conciliados com Cristo. Amém? É o mesmo que a Bíblia fala, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Então, de lá da cruz para cá, somos mais que bem-aventurados. Somos novas criaturas, todos nós. E já participamos de um novo céu e de uma nova terra. Isso. Amém? Então tá, amém. Fiquem... graça e paz, melhor dia, melhor tarde, melhor noite, amém? Graça e paz.